Então, encerrando as nossas aulas aqui sobre imigração, né? Vou trabalhar aqui o último tópico que nós temos, que é xenofobia, tá? A xenofobia, ela foi... Vou abrir aqui. A xenofobia, ela foi muito retratada aí, né? Principalmente no final dos anos 90, com o fim da União Soviética, né? Muitos povos, como a gente já vinha falando, ele migra de um lado para outro. Uma das dificuldades que esses povos vivem é se adaptar nas culturas, né, dos países receptores. Então, a população que vive lá, por conta de crises econômicas, né, porque a gente vira e mexe, o capitalismo entra numa crise econômica. Então, quando vem essas crises econômicas, começa a gerar muito desemprego, né? Então, quer dizer, a boa parte da população, principalmente da população local, ela é cometida por esse mal, né? Muito desemprego, não paga as contas, começa a perder posses, etc. Então, aí, nesse momento de desespero, muitos começam a procurar culpados. Então, eles não culpam, por exemplo, o capitalismo, a questão cíclica, né? Os superjuros dos bancos, que de alguma forma mexe com a produção, com a economia, não. Ele culpa o estrangeiro, né? Ah, então você estrangeiro está aqui tirando o meu emprego, né? Então, é muito comum, por exemplo, na Alemanha, na época dos anos 90, né, por conta da crise, eles culparem, por exemplo, os turcos, né? Na França, eles culparem os argelinos, né? Porque teve um fluxo muito grande, né, de argelinos ali para aquela região. Nos Estados Unidos, os mexicanos, os brasileiros, né, que também tem muito, né? E de alguma maneira, isso acaba atrapalhando, né, a relação entre os povos. Então, a xenofobia é um problema muito grave que esses imigrantes sobrevivem. Por exemplo, aqui no Brasil, hoje a gente está em crise, é muito comum, por exemplo, locais, né, pessoas pouco informadas dizendo que a culpa é do boliviano, é do haitiano. Isso são questões cíclicas, isso acontece, né? Agora, assim, que emprego, né, eles estão tirando dos locais, né? Quer dizer, o cara fica lá lavando prato, o outro vai lá e varre o chão, né? Que são os chamados empregos de baixa rentabilidade, que muitos que têm formação não querem. Então, esse tipo de emprego aqui que são ocupados. Então, não tem muito isso, né? Então, a gente meio que incorpora um discurso, né, para falar sobre isso. Então, na prática, é isso, é uma aversão ao estrangeiro, né? Então, os países criam barreiras para que, de hipótese alguma, né, esses estrangeiros não entrem. A gente teve há pouco tempo atrás a guerra na Síria, né? Infelizmente, o Oriente Médio sempre é acometido de guerras, então ali virou uma região totalmente anecúmena, né? As pessoas fugiam lá em blocos, né? O Brasil também recebeu bastante de imigrantes sírios. Então, muitos tentavam se salvar em barcos, né? Em barcos sem a menor condição de navegar em alto mar, para ir para onde? Para a Europa, né? E eles acabavam lá aparecendo, tanto africanos como sírios, e muitos eram barrados, ficavam ali, né, confinados nesses navios ou nesses barcos, causando assim um grave problema humanitário, né? E aqui, só para encerrar, a gente também tem as xenofobias internas, né? Que a gente, infelizmente, olha aqui nesse cartaz, morte aos nordestinos e uma suástica nazista. Não preciso explicar o que foi o nazismo aqui, né, em relação à questão do, do, do racismo, do preconceito. Ok? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham curtido esses vídeos. Às terças-feiras nós temos as nossas lives para tirar dúvidas, tá bom? Então é nosso plantão de dúvida. Bons estudos para vocês, se cuidem, usem máscara e até mais.